Intrusos na mansão abandonada. Um relato real de terror. Meu nome é Gabriel, e a descoberta que fiz em um casarão abandonado na minha cidade natal, no interior de Minas Gerais, transformou uma aventura juvenil em uma experiência terrivelmente realista. O casarão, um relicário de histórias não contadas e de um passado esquecido, sempre foi alvo de rumores entre os moradores locais, que falavam de encontros com pessoas suspeitas e atividades ilegais. Movido pela curiosidade e pelo desejo de desvendar os segredos do casarão, decidi explorá-lo com alguns amigos numa noite de sexta-feira. Equipados com lanternas e câmeras, adentramos a estrutura, cuja arquitetura imponente ainda mantinha vestígios de sua antiga grandiosidade, agora coberta pelo véu do abandono. Enquanto caminhávamos pelos corredores vazios, o silêncio era quebrado apenas pelo eco de nossos passos. No entanto, ao chegarmos ao segundo andar, começamos a ouvir outros ruídos. Desta vez, não eram sons sobrenaturais, mas o barulho de vozes e movimentos rápidos. Alguém mais estava no casarão. Com a tensão aumentando, seguimos o som até uma sala ampla, onde descobrimos um grupo de pessoas envolvidas em uma operação de jogo ilegal. A sala estava improvisadamente equipada com mesas de jogo, cadeiras e luzes fracas. Os olhares que recebemos ao entrar não foram nada acolhedores. Percebendo que tínhamos invadido um território perigoso, a situação ficou tensa rapidamente. Um dos homens se aproximou, exigindo saber quem éramos e o que queríamos. Tentamos nos desculpar, dizendo que pensávamos que a casa estava abandonada e que não tínhamos intenção de interromper. A negociação para deixarmos o lugar sem problemas foi intensa e cheia de ameaças veladas. Finalmente, eles nos permitiram sair, mas com um aviso claro de que não deveríamos contar a ninguém sobre o que vimos. O caminho de volta para casa foi silencioso, cada um de nós processando o quão rapidamente uma exploração poderia ter se transformado em um desastre. A experiência deixou uma marca indelével em todos nós, não só pelo medo de ter entrado em uma situação potencialmente violenta, mas também pelo reconhecimento de que lugares abandonados podem ser palcos de atividades muito reais e perigosas. Desde então, tenho sido muito mais cauteloso sobre onde e como satisfaço minha curiosidade. O último ônibus, uma viagem inesperada. Meu nome é Ana e o que vivi numa noite voltando para casa ainda ecoa em minha mente como um lembrete de que a realidade às vezes supera a ficção em termos de terror. Eu moro em Fortaleza, uma cidade vibrante que, como qualquer grande metrópole, tem seus próprios perigos quando o sol se põe. Era uma noite de sexta-feira e eu tinha trabalhado até tarde. Decidi pegar o último ônibus da Rota 066, que passava pela praia de Iracema, uma área conhecida tanto pela sua beleza quanto por ser um ponto de interesse turístico e, infelizmente, por pequenos crimes após o anoitecer. Subi no ônibus por volta das 23h30. O veículo estava quase vazio, exceto por algumas pessoas espalhadas pelos assentos traseiros. Escolhi um lugar perto do motorista, uma escolha instintiva buscando segurança. O ônibus zumbiu para frente, seus faróis cortando a escuridão enquanto a cidade noturna passava pela janela como um filme em tons de cinza e laranja. À medida que nos aproximávamos de uma das paradas menos frequentadas, uma figura entrou no ônibus. Era um homem alto, vestindo um capuz que obscurecia seu rosto, e sua presença imediatamente me fez sentir uma inquietação. Ele sentou-se no fundo do ônibus, e o silêncio que se seguiu foi quase palpável, como se todo o ar tivesse sido sugado para fora do ambiente. O ônibus continuou seu trajeto, e eu tentei me distrair com meu celular, mas a sensação de estar sendo observada não me deixava relaxar. O homem no capuz não havia se movido ou falado desde que entrou. O som dos pneus rolando no asfalto e o ocasional chiado do rádio do motorista eram os únicos ruídos que quebravam o silêncio. Quando chegamos a um trecho particularmente isolado da rota, o ônibus diminuiu a velocidade para contornar uma curva fechada. Foi então que as luzes se apagaram subitamente, mergulhando todos nós em escuridão completa. Um grito sufocado escapou de uma das passageiras, e eu senti meu coração acelerar, meu corpo paralisado pela súbita mudança. Em segundos,
que pareceram eternos, as luzes piscaram de volta, e foi então que eu vi, refletido na janela ao meu lado, o homem no capuz agora de pé, olhando diretamente para mim. Seu rosto ainda estava escondido, mas a intensidade de seu olhar era inconfundível. Nesse momento, o ônibus parou bruscamente. O motorista anunciou que haveria uma breve interrupção, devido a um problema técnico. A tensão no ar era quase sólida, cada passageiro preso em seu próprio silêncio tenso. Eu sabia que precisava sair dali. Aproveitando a parada, apertei o botão para sinalizar minha descida e me apressei até a porta. O homem no capuz não me seguiu, mas a sensação de seus olhos em minha nuca me acompanhava enquanto eu descia rapidamente do ônibus e entrava na noite. Assim que pisei no chão, corri para uma área mais iluminada, olhando para trás apenas uma vez para ver o ônibus partindo novamente, levando com ele o homem misterioso. Nunca soube quem ele era ou o que queria, mas essa viagem de ônibus me ensinou que nem sempre podemos confiar na tranquilidade aparente das rotinas diárias e que, às vezes, o perigo pode estar apenas a um assento de distância. Revelações na reunião de família. Um relato real de terror. Meu nome é Mariana, e o que aconteceu em uma reunião de família mudou para sempre a maneira como vejo as pessoas próximas a mim e os segredos que podem esconder. A história se passa em uma grande casa de campo da nossa família, localizada nos arredores de Petrópolis, onde nos reuníamos anualmente para comemorar o aniversário de minha avó. Esse ano, como todos os outros, a casa estava cheia de tios, primos e amigos da família, todos compartilhando histórias e rindo das memórias passadas. A atmosfera era leve e alegre, e eu estava feliz por estar cercada por tantos entes queridos. No entanto, à medida que a noite avançava, a celebração deu lugar a uma experiência que marcaria minha vida de uma maneira sombria e inesperada. Após o jantar, enquanto os adultos continuavam conversando na sala de jantar, decidi dar um passeio pelos jardins para aproveitar o ar fresco da noite. Enquanto caminhava distraidamente, fui abordada por um dos amigos mais antigos da família, que frequentava nossas reuniões há anos. Ele se ofereceu para me acompanhar no passeio, e eu aceitei sem hesitar, confiante na familiaridade e no aparente bom caráter dele. Porém, conforme nos afastávamos dos outros convidados, seu comportamento começou a mudar. Ele se tornou excessivamente próximo e começou a falar de maneira estranhamente íntima, tocando meu braço e minhas costas de maneira que me deixava cada vez mais desconfortável. Meu coração começou a acelerar e uma sensação de alarme tomou conta de mim. Tentando manter a calma, disse que precisava voltar para dentro, mas ele insistiu que ficássemos mais um pouco. Nesse momento, entendi que a situação poderia escalar para algo mais perigoso. Com uma desculpa rápida, consegui me desvencilhar e corri de volta para a casa, onde a presença de outros convidados me ofereceu algum alívio. Após esse incidente, confidenciei a experiência a uma prima mais velha, que, para minha surpresa, revelou que não era a primeira vez que histórias como essa surgiam sobre esse amigo da família. Decidimos então contar aos nossos pais, que confrontaram-no e descobriram que ele era, de fato, um parente distante reintroduzido na família sob uma nova identidade após anos de afastamento devido a comportamentos questionáveis no passado. A revelação foi um choque para todos, e ele foi imediatamente excluído de futuras reuniões de família. Esse evento não só abriu nossos olhos para a necessidade de estarmos sempre atentos, mesmo em ambientes que consideramos seguros, mas também mostrou a importância de ouvir e agir diante dos sinais de alerta, independentemente das aparências.